Fala galera do Você Pode Podcast, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o episódio número 5. Olha só, pessoal, começamos esse projeto esses tempos atrás, já estamos no 5º episódio. E quero dar bom dia, meus parceiros Pierre, Antônio. E vamos lá, se apresentem aí de novo. Vamos lá, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse 5º episódio. Aqui é muita câmera, pessoal. Então vamos se enquadrar aqui na câmera. Vamos falar de novo. Bom dia para vocês que estão nos assistindo nesse 5º episódio. E sejam todos bem-vindos, que hoje traremos para você, como sempre, muito conteúdo. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, sentem e assista quantas vezes for preciso. Olá pessoal, bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com um entrevistado que no começo aqui, fora da gravação, a gente falou que ele enche o palco, enche aqui o programa, a voz dele, a voz que vocês vão falar, pô, o cara é locutor. E assim, é um cara que tem uma entonação muito legal e fala bonito, hein? Fiquem espertos aí que vocês vão pegar muita sacada aí que vai elevar bastante a qualidade do nosso trabalho. Muito bem, bom dia então a todos mais uma vez. Quero receber o nosso participante aqui hoje, o nosso convidado especial. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. O pastor Ricardo Colite é uma pessoa que é conhecida na cidade pela comunicação, pela sua voz. E dá um bom dia pra galera aí, Ricardo. Muito bom dia, Everton. Bom dia, Antônio, Pierre. Que prazer, que alegria estar aqui com vocês no Você Pode Podcast. Eu tenho acompanhado os episódios e é uma honra para mim poder participar aqui nesse 5º episódio. Muito bem. Tá gostando dos Tô gostando, vocês estão de parabéns. Deu para aprender alguma coisinha ali? Sim, sempre nós pegamos insights, né? Eu entendo que cada um no seu ramo, na sua atividade, na sua área, mas eu ouvi você mesmo falando sobre isso algumas vezes, sobre a importância de você estar sempre atento, porque sempre você vai pegar alguma informação que vai agregar para aquilo que você faz. Ao sair de casa, a gente já tem que programar a mente, falar, hoje eu vou aprender alguma coisa diferente. Perfeito. Então a gente fica sensível a todo tipo de comunicação, tipo de atitude, tanto para o que a gente vai fazer, quanto a gente não fazer também, não e repetir. essa facilidade de você agora poder estar em casa e receber tantos insights através, né, do Você Pode. E não só em casa, né? O motorista que está dirigindo, porque a gente está nas plataformas do Spotify. Para quem está limpando a casa, quiser um assunto diferente, treinando, indo para academia agora. Então, é assim, é um prazer para todos os ouvintes. A gente agradece a confiança. E aqui é só o começo, a gente está em crescimento. E ainda mais tomando um café, né? E não o melhor café, não é qualquer café. É o café, Rapaz, qual que é o café? Esse aqui, é o Pierre? café, mais um café de Araras. O que não amarelo O melhor Muito café bom. que não amarelo dente. Pelo contrário, ele deixa o dente mais branco. Vou tomar uma dose aqui. Cara, essa propaganda foi fera, hein? Não é Deixa não? mais branco, Deixa o dentinho mais claro. Ricardo, conta pra gente. Porque assim, quando a gente fala, Ricardo Colite, você tem várias apresentações, né? Pelo menos pra mim. Pastor, empreendedor, comunicador, cuida da parte de marketing. Mas o que você fala assim, quando você vai se apresentar, o que você usa como apresentação? Sou Ricardo Colite, tal. Um apaixonado por tudo que faz. Ah, muito bem. Ah, e tem mais uma, ele é cantor também, né? Cantor Na também. verdade, cantora é a minha esposa, eu só corro atrás. Cantor. Rapaz, tem uma voz. Os dois têm. Os dois. Os cara. dois. Olha, eu entendo que em um período da minha vida, eu tentei, assim, entender o que eu deveria viver e fazer em detrimento a outra paixão, né, que eu tinha. Não, eu preciso parar de fazer isso aqui agora, porque agora eu faço isso, né? Agora eu tenho que investir mais nisso aqui e diminuir aquilo ali. Mas todas as vezes que eu tentei diminuir algumas dessas coisas, eu senti um vazio. Eu entendo que essas questões da minha vida, elas me compõem. Sou feliz em tudo que eu faço. Sou feliz no ministério, sou feliz como profissional da comunicação, sou feliz quando estou empreendendo,
e cantando também. Eu sei que a minha esposa, né, que ela tem um talento muito grande, e são 23 anos que nós estamos cantando. Nós já pensamos várias vezes, não, agora nós vamos parar, porque é tanta coisa que nós estamos fazendo, né? E ontem mesmo nós fechamos um casamento para o final de 2025, então... Não vai parar de cantar. Até lá tamo tem indo. chão. Que legal. Ricardo, conta um pouquinho da sua trajetória quando você começou a empreender, para o pessoal de casa que não te conhece, que está te conhecendo pela primeira vez. Quais foram as suas empresas? Por que Ou até fazer se a já- mudança de chave? Você já foi CLT também? Se passou você por já isso? foi CLT, se você... Ele me contou em off, ele assistiu o nosso podcast, Uhum. ele falou, eu já fui Smurf. Ah, foi. o guardinha. Já foi lá. Smurf, já foi Guardinha. Smurf. Então vai, uma breve contada desde o Smurf. E aí, se puder incrementar, eu tenho curiosidade, né? Se você começou primeiro como cantor, se foi primeiro como locutor, brincava com a voz quando era pequeno ali. Vamos tal. lá. Eu vou tentar fazer uma cronologia. Vai, passa posso aí, errar gente. aqui, mas... Mas Quer ontem eu ouvir. descobri também que temos outro talento aqui. É, O rapaz aí, o Everton, ontem eu tava conversando com o meu advogado, um abraço, Aldo, ao José Aldo. E ele me disse que conhece o Everton das antigas, que o menino canta, que o menino toca violão. Você sabia disso, Antônio? Foi até serenata? Diz que faz serenata, rapaz. Então, eu não queria falar, mas semana passada, que a minha voz tava daquele jeito. Entendi. Um dia antes eu tava em Goiânia, eu tava gravando. Ah, entendi. Tá gravando Gustavo Lima. Foi isso. Entendi. Um abraço, Aldo. seu rapaz. podcast Show de Talentos. É, Show de rapaz. talento aqui. Ô, Aldo, patrocina nós, cara. Ó, vou atrás de você, Aldo. Você pediu uma cronologia, eu vou ser bem sucinto, vou falar, né, de uma forma bem resumida. O que começou primeiro, né? Eu, quando tinha 5 anos de idade, uma senhora, Dona Elisa, ela colocou a mão assim na minha cabeça, eu uma criança, ela disse assim para minha mãe, Maria, esse seu filho aqui vai ser pastor. Eu sinto de Deus que esse seu filho vai ser pastor. Eu tinha 5 anos, uma criança, não entendia nem o que ela estava falando, né? Então, me lembro dessa cena, me lembro dessa palavra dela, sem mesmo entender, mas me lembro disso. E nessa cronologia, eu sempre tive a questão da comunicação. Nunca tive problema com relação a isso. Me expor, falar na escola, Apresentar trabalho. Então, assim, Não era a pessoa que segurava a cartolina. não, o pessoal Você era estudava... o que segurava a cartolina ou o que apresentava? Não, porque inclusive no meu TCC de faculdade, eu era o mais velho, né? Contei um pouquinho da minha história, fui estudar depois de velho, né? Me formei e depois fui estudar. Minha empresa veio antes de eu estudar. E aí você segurava lá E aí a o cartolina, você pessoal falava. tinha vergonha de apresentar. E a minha filha estava para nascer. Aí o pessoal falou assim, ó, a gente sabe que você apresenta, que você dá curso, que você dá consultoria. Então nós vamos fazer todo o esqueleto, toda a parte teórica e você estuda e apresenta. Ó, só pra um adendo, igual a gente comentou, aqui é uma troca de ideia, então a gente até invade um pouquinho do outro, que vai pegando ali, senão passa e esfria. Então, Perfeito. desculpa Ótimo. se a gente cortou. É. Pode continuar. Agora volta para você. Nós, eu, né, no caso, sempre participando, né, dos trabalhos na forma da apresentação. Então, o pessoal estudava e aí eu apresentava. Isso mesmo. E aí, desde muito criança, comunicativo, com 7 para 8 anos de idade, eu descobri o empreendedorismo. Eu tinha de 7 para 8 anos, uma Nossa, senhora no Jardim Fátima, aqui em Araras, a Dona Irene, ela fazia cocadas, uma cocada deliciosa. E aí eu comecei a ser o vendedor da Dona Irene. Ela fazia uma cestinha, ela colocava 10 cocadas brancas, 10 pretas, colocava um guardanapinho na cestinha e eu rodava o Jardim Fátima e com 7, 8 anos de idade, às vezes eu ia até no Jardim das Flores, era abusado. E quando estavam fazendo os prédios sextavados que tem na Melvin Jones, Sim. para você ver essa época, né? A Melvin Jones era um estradão de terra. E eu ia com a cestinha lá
E aí eu descobri com 8 anos de idade a venda no atacado, né? Porque eu ia de casa em casa, mas quando eu descobri que estavam construindo lá os predinhos, eu ia lá e chegava lá com a cestinha, em 5 minutos eu vendia tudo. Então eu tinha mais tempo para brincar, jogar bola e tal, e tinha meu dinheiro. Sim. E com 8, 9, 10 anos de idade, eu já tinha minha guitarra, eu tinha o meu violão, tudo com meu dinheiro. E logo com 10, 11 anos comprei bateria, gostava muito de música também, então tudo anexado. Começou a empreender de cedo. Dentro da minha casa, tanto, né, os avós paternos e maternos envolvidos com a música, o meu avô, meu avô paterno, né, veio da Itália, descendente, né, de italianos. Nós aprendemos muita coisa em casa relacionado à música. Meu avô era muito instrumentista, então eu tinha o violino do meu avô, tocava violino, eu tinha viola caipira, violão. Então, pra galera entender, hoje, qual instrumento que você sabe tocar? Nenhum. Nenhum? Nenhum e domina quase todos, né? Eu arranho um pouquinho o violão para as composições, mas eu fui pro canto. Então, na família do meu pai, por O exemplo... canto de cantar. Tá, foi pro canto e abandonou. Nós tínhamos... nós tínhamos, acho que, pelo menos 3 duplas dentro dentre os irmãos do meu pai. E então tinha dupla, né, 2 homens, 2 mulheres e uma dupla mista, né, homem e mulher. E eles moravam em fazenda aqui em Araras, né, isso há tantas décadas. Viam no bar do Zanibone, no Jardim Cândida, todo final de semana, e passavam no final de semana cantando, e essa história é bem conhecida, né, na nossa família. Então, assim, foi uma mistura, né? Eu recebi uma palavra que ia ser pastor com 5 anos, com 7 para 8 anos eu comecei a vender de porta em porta, o envolvimento com a música. E quando eu completei 14 anos de idade, que eu fui para a EDA, fui fazer lá o cursinho da EDA. E logo fui trabalhar na rede Tiradentes de supermercados. Então eu trabalhava como empacotador. As pessoas iam passando, eu era comunicativo, expansivo, as pessoas iam passando no caixa e eu anunciava o que a pessoa estava passando no caixa para colocar na sacola. Leite tá só R$ 2,99! E colocava na sacola. Aí... O avô que tava fazendo fila, todo mundo para passar com ele no caixa. Aí passaram, né, os responsáveis ali pelo caixa passaram, ouviram na ocasião, chamaram o Júnior, que se tornou um amigo pessoal, uma família tão querida. E, inclusive, né, por esses dias faleceu o seu Osvair. E eu deixo aqui o meu abraço a toda a família, né? É uma pessoa que tem uma representação muito grande para a cidade de Araras, né? A rede Tiradentes sempre teve uma representação muito grande na cidade. E eles me deram a primeira oportunidade profissional. Eu tinha 15 anos de idade. Eu acho que era uma parceria muito grande com a EDA. A rede Tiradentes, ela abriu dúvida. portas para muitos. Inclusive, foi também meu primeiro emprego Na como rede empacotador lá mesmo? no centro. O meu também, no centro. empacotador no centro. Eu acho que eles tinham... Foi o que mais abriu portas para Sem dúvidas. Guardinhas Mirim. Eu acho que é a empresa que mais chamava, né, os estudantes da Sim. EDA, né, para o trabalho. Inserir então, assim, no mercado de trabalho. no mercado de isso, trabalho. então, Inserção realmente, assim, primordial. muitas pessoas que estão aí no mercado hoje tiveram essa experiência. Sim. E eu vivi essa experiência com 15 anos de idade, eu estava lá empacotando, aí de repente me ouviram e me colocaram lá como locutor, então... Isso com quantos anos, desculpa? Eu estava com 15 anos de idade. Olha que diferença, né? Ele com 15 anos de idade estava começando uma profissão, aprendendo, achando o espaço dele, fazendo locução dos produtos, teve uma formação muito legal. E hoje, a gente consegue colocar uma criança com 15 anos para trabalhar? Percebe como mudou as coisas? E os valores vão se perdendo pelo tempo aí. Sim, Porque sim. você não consegue formar um profissional com 15 anos mais. Eu tenho meu pensamento sobre isso. Eu entendo que essa geração que está vivendo a adolescência nos dias de hoje, eu tenho filho adolescente,
nós muitas vezes contribuímos também um pouquinho para estragar um pouquinho essa geração com relação a querer privar, muitas vezes, na ideia de oferecer uma condição melhor, né? Uma ideia de... Uma proteção. E o valor do trabalho foi se perdendo. Vai se perdendo. Então, hoje, realmente, para você tentar chamar um adolescente para um trabalho, é você fazer com que ele se exponha a uma condição muito diferente de todos da sua idade, né? Porque eu não tenho tanta idade assim, mas na minha adolescência era normal todo mundo trabalhar. Sim. E assim, você foi pra EDA e tudo mais por conta de pai e mãe, ou porque você já veio dessa de vender as cocadas e viu que você precisava do money para comprar seus instrumentos, para ter sua dependência, conquistar isso e aquilo? Ou foi porque condições iam contra, financeiras? Na verdade, nós viemos de uma família simples, né? Mas meu pai tinha um bom trabalho. Então, assim, a motivação não era essa. Na verdade, meu pai ficava muito bravo, né? Porque eu, com 8 anos de idade, eu rodava o bairro inteiro com a cestinha, com dinheiro. E às vezes ia para outro bairro. Quando eu falei que eu ia na obra lá, ele falou, mas você não pode ir lá, você é muito criança e tal. Eu meio que ia assim, escondido, né? Era um desejo que eu tinha de vender, eu gostava, era uma adrenalina muito boa. Quantos irmãos você tem? Eu tenho um irmão biológico, um irmão do coração, tenho 2 irmãos, que é o Fernando e o Davi. E de vocês, só você que fazia essas coisas Sim. Fora da casinha. fora da casinha? Na verdade, os meus 2 irmãos, eles são bem tímidos. Entendi. E meus pais também são tímidos, mas eu sempre gostei. Para mim, assim, sempre foi muito natural. Não é um negócio que eu decidi, falei, não, eu vou ser decidido. Foi muito natural, foi acontecendo, né? Eu sempre gostei. Eu acho que assim, ó, esse foi acontecendo, é aquele talento. Talento, todo mundo sabe que é aquela aptidão natural que a gente Sim. tem, sem precisar treinar, Sim. certo? É os dons que Deus dá lá Os no dons. começo, né? E os dons, quando eles são descobertos e utilizados, eles trazem resultados positivos. Então tava lá empacotando e fazendo a locução. Sim. Alguém percebeu o talento, porque é um talento fazer uma voz daquela de, Sim. né? de Se jogo. postar perante as pessoas é um talento diferente. Poxa, e tem a questão da timidez, porque eu tenho um talento, mas eu sou tímido, ninguém vai descobrir o meu talento. Não. Eu tenho talento, eu não tenho timidez, e tem alguém pra perceber o meu talento, aí beleza. Aí juntou as 3 coisas que precisam, e você começou daí a fazer comercial pros mercados. Eu comecei a fazer uma espécie de uma rádio interna, ao vivo. É igual aquelas músicas que coloca no mercado. Isso. Rádio, Mas fazendo ao vivo. Então, assim, a princípio, eu não caminhava nos corredores do mercado. Eles montaram um estúdio e tinha, assim, uma janelona, né, de vidro. E aí o pessoal, os guardinhas, né, ficava olhando lá e eu dando tchau, assim, para todo mundo lá, no ar-condicionado. Eu falo, trabalha aí. Eu acho que a gente trabalhou junto. Ué. É, A gente tem quase a mesma idade. eu tô com 41 anos. Eu tô achando que o Ricardo falava, vai, Pierre, Ai, passa aí no corredor, ó, arruma aquele sabor e pô lá. Então, rapaz, eu acho que a gente tem a mesma idade. E eu, assim, poxa vida, pra mim foi, assim, a realização de um sonho, porque eu com 9, 10 anos de idade, eu já tinha minha rádio. Eu tinha minha rádio, tinha os discos lá, que ia desde, assim, de... Sonata de voo. Sonata, ia desde, assim, de Tonico Tinoco, Elton John, né, e disco de música cristã. Então, a minha rádio era bem eclética, né? E eu apresentava, você tá ouvindo a rádio, tal. E eu, desde criança. Então, quando eu tive a oportunidade, lá tinha uma mesa de som e tinha uma pilha de CDs e o microfone. Então eu entrava. baita sacada, Pode né? fazer as contas. No Tiradentes é mais É barato. você que fazia isso? Ah, que legal, cara. Vamos tirar uma foto. Eu ouvia muito isso. Olha que legal, né? Ele tem vários bordões que surgem automaticamente, cara. Ele posta a voz dele,
pensa e sai o bordão. É coisa linda de ver, cara. É um dom E que foi uma sacada, Deus né? ilumine cada dia mais e prevaleça. Amém. E a gente tem que aprender, cara, porque de toda a história dele que ele tá contando aqui, é o saquinho dos dons lá, né? Que ele pode até falar melhor que a gente, que é pastor, né? Quando Deus dá os dons, 3 dons para cada pessoa lá, e uns esconde, outro multiplica. Isso é o que ele fez. Ele, quando deu o dom para ele, dom de vender, ele foi lá vender as cocadas. Aí ele tinha que andar, ir lá num lugar mais longe, ter dificuldade, mas o dom tava lá, o dom do vendedor. Aí tem o outro dom que Deus deu para ele, que é o dom da voz, né? Se postar bem, cantar e até mesmo se posicionar perante as pessoas. Porque quando você impõe uma boa voz, as pessoas param para te ouvir. Isso é fato. E é por isso que ele tem o dom da locução. Então, assim, são vários dons que foram dados e ele pegou todos eles e aprimorou. E aí, para você ser um empreendedor, é isso aí. É pegar o dom que Deus te deu, melhorar ele, entendeu? Aprender com ele e se posicionar. E quando você se posiciona, dificilmente Deus fala, você não merece mais não, vou te dar cada vez mais porque você merece. Eu acho interessante, essa é a chamada parábola dos talentos, que está na Bíblia. Eu acho muito interessante que um recebeu 2, outro recebeu 5, eles multiplicaram. Mas eu acho interessante a história daquele que recebeu 1, que ele disse assim na parábola: eu tive medo de perder. Então eu enterrei. Mas tá aqui, ó. Eu guardei, tá aqui. E não usou. Eu acho interessante porque essa é a visão de algumas pessoas que são infelizes. Elas têm medo da exposição e do risco. Não tem como você ter sucesso sem se expor ao risco. Então, essa questão diante do talento, da habilidade, do dom, ela é determinante. Quantas pessoas têm um talento maravilhoso, né? Tem aquele pensamento que o lugar mais rico da Terra é o cemitério, que ali tem obra de arte que não foi executada, ali tem empresa que não foi aberta, ali tem tantas ideias, né? E pessoas talentosíssimas. Então, muitas vezes a gente via histórias assim, fulano é jogador de futebol, mas o irmão dele é muito melhor. Mas futebol, por exemplo, a questão é eficiência, não é só o talento em si. Eu acho que a música é muito assim também, né? A gente tem um exemplo clássico, que é o do Cristiano Ronaldo e do Messi. Sim, O Messi é talentoso. habilidade, talento natural e o outro esforço do esforço. atleta, dedicação. Quem é melhor? É gostoso ver os dois, né? Interessante ver os dois. É lógico que quando você pensa no Messi, na habilidade natural, ele tem assim um pontinho a mais. O Messi tem um pontinho a mais pela habilidade natural. Agora, a entrega não tem normal, como você falar, não, Cristiano Ronaldo fica em segundo. Para mim, eles estão empatados. O Messi tem, sabe, algo um pouquinho a mais, mas eles estão ali, porque para nós é importante demais nós entendermos a questão do talento natural e a dedicação, né? Como diz o Joel J, tudo é treinável. Cristiano Ronaldo é uma prova disso, da onde ele chegou e onde ele está ainda. Porque ele tem mais idade do que o Messi. E tá lá como artilheiro, fazendo gols, batendo recordes. Então, é um exemplo interessante. E você também é um talento. Porque, na verdade, quantos guardinhas estavam ali, se você não tivesse o sonho, se você não tivesse essa visão empreendedora, porque, como a gente fala, não é o CLT que é empreender, você está empreendendo dentro de uma empresa que você era CLT. Sim. E era parceiro, ele era guardinha mirim. Tanto que depois, em 98, foi minha primeira oportunidade na Rede Tiradentes. Dia 4 de outubro de 98 foi a inauguração do hipermercado. Então, com 40 dias que eu estava trabalhando no hipermercado, eu me tornei locutor. Isso no finalzinho de 98. No ano de 2008, eu já com um CNPJ, como empreendedor, eu comecei a prestar serviços como locutor e apresentador e gravava para a Rede Tiradentes os comerciais de televisão, comerciais de rádio. Então, eu
estava trabalhando como um colaborador Sim. interno e depois de um período eu estava prestando serviço com a minha empresa. Uma na baita Rede Tiradentes. oportunidade. A Sim. oportunidade passou, você estava ali na hora certa, fazendo a coisa certa, e a pessoa certa te ouvindo, colocou você lá como empreendedor. Quando você saiu, que virou contrato, você foi assediado por outros mercados, outras empresas que... Sim. Ricardo, vamos fazer um trabalho juntos? Sim. Então... Na verdade, assim, eu sempre tive um privilégio, né, de poder ter amigos dentro desse mercado que valorizam, nem vou dizer valorizaram, né, valorizam o meu trabalho. Então, eu gostaria até de mencionar 2 amigos aqui, que é o Wellington Sack e o Ivo Patrese. São 2 amigos que eles me apoiaram assim durante essa jornada, e nessa jornada eu acabei fazendo vários trabalhos publicitários, e posso dizer que prestei serviço para algumas das empresas assim mais conhecidas aqui na cidade, né? Eu gravei por muito tempo como voz padrão para a universidade, a Uniararas, aqui, que fazia as videoaulas. Lembra do Telecurso 2000? Lembro. Então, isso, acho que em ano 2003, por aí, já tem 20 anos isso. Eu gravava na aula de hoje, você vai aprender, tal. Então, isso rodava o Brasil todo e tive essa oportunidade. E em 2011, eu estou falando o nome de empresa aqui porque pode gerar propaganda para Não, vocês. vamos lá. Sim. É um prazer ouvir essas empresas, que são empresas sólidas na cidade, algumas que não existem mais, mas que prestaram um serviço Sim, maravilhoso para a sim. cidade. Já deixa até o convite para essas empresas, se quiserem participar. E em 2011, através do meu querido amigo Widner Batistella, eu fiz a primeira gravação para Krepski, que na ocasião era Casa Krepski. O Widner é aquele Wid ou não? O Widner Batistella ele tem, né, uma empresa de filmagens. Mas não é aquele do SBT? E isso. O- É ele mesmo. o Calvo, Ele fazia o- pra Krebs, que foi lá que... Na verdade, você está falando do Woody. O Woody, É. que é o parecido. Isso daí, eu confundi, cara. O Woody, um parceiro, o Woody hoje é o oficial do Grupo Polishop como apresentador, né? E é uma referência no meio publicitário como garoto propaganda. E eu assim agradeço mesmo de coração o Widner, porque ele, nessa questão da TV, ele também me inseriu no mercado publicitário, né? Então, o primeiro contato com a Krepski foi em 2011, quando eu, na verdade, eu tinha um programa na TV Mix, na cidade de Limeira, TV Mix regional. Eu apresentava um programa tipo Shop Tour, um programa de vendas. Olha, promoção para você, calça de 299. Legal. Verdadinha mesmo. E aí eu Sábado de Tive 7 horas da manhã. Ficava até 7 horas do outro dia. Ficava lá. e tive a oportunidade ficava assistindo. de gravar pela primeira vez na Krepski, e nesse tempo eu gravei algumas vezes, né, de forma escalonada, mas nós estamos indo aí para 7 anos que eu tô lá. Poxa, 7 anos de parceria. Pro pessoal de Araras que tá assistindo a gente, marca o rosto aqui do Ricardo e pode procurar nos outdoor, que É igual. é famoso. Famoso, o homem tá O famoso. pessoal brinca porque justamente nesse mês a campanha publicitária feita, ela envolveu 4 apresentadores, né? E só os meu outdoor tem duplo, né? Outdoor dupla. A pessoa fala época do tamanho, né? Ô, Ricardo, eu acho muito interessante a sua presença aqui, porque você vai poder, de repente, nortear algumas pessoas que têm o mesmo dom que você. E dentro desse norte, se você tivesse que dar um conselho, assim, ó, se você quiser escalonar profissionalmente esse dom que você tem de falar bem ao público, se postar perante as pessoas com um tom de voz que sobressai, qual é o caminho? Qual que é a maneira da gente melhorar isso e ser profissional, ganhar para fazer locução de loja, locução para outros gêneros, sei lá. Eu vou falar sobre uma dor e vou falar também sobre uma oportunidade interessante, né? Esse mercado, ele está diminuindo muito mesmo. Da comunicação?
da comunicação profissional, o locutor, Ah, certo. né? Quem tem a voz impostada, esse mercado está diminuindo muito, muito mesmo. Posso só cortar? Já Sim. cortei, né? Hoje a gente vê bastante inteligência artificial. Eu ia também comentar sobre isso. Tá usando das porque IA aí. tem aquele do Gororoba indiana lá, que todo Sim, mundo usa, exato. pega. Então não tem aquela voz, até nisso. Eu assim, esses dias ouvi uma narração de um texto até grande por inteligência artificial. Gente, é incrível, assim. Impostação, entonação, qualidade vocal, assim, muito bom. E tem aplicativo que oferece isso de graça. Mas nem só por isso. Não propriamente por isso que esse mercado está diminuindo. É que cada vez mais a publicidade está informal. Então E digital, né? você pode imaginar um locutor profissional, por exemplo, na década de 70, até na década de 80, só ia para o rádio quem tinha vozeirão. Está começando o programa... E era só vozeirão, era só quem tinha uma impostação. Então, para pensar em trabalhar no rádio, você tinha que ter vozeirão. Né? Precisava ser bonito, mas tinha que ter vozeirão. Agora, o tempo foi diminuindo demais essa ideia, porque mercado informal. Então, eu digo que é uma dor para quem pensa em ser um profissional. Durante um período, eu fui narrador esportivo. Então, eu tive a oportunidade de ser chamado à CBN de Campinas, na Rádio Capital de São Paulo, e fiquei um período, acho que por 2 anos e meio, como narrador esportivo na Rádio Clube Ararense, aqui em Araras, e fazendo os Jogos do União São João. Tive uma oportunidade também na Rádio Educadora de Limeira, com a Internacional de Limeira. É interessante que quando eu entrei nesse mercado, porque desde que eu comecei a trabalhar com rádio, minha primeira oportunidade com rádio foi na Rádio Gospel FM, e eu tinha 18 anos de idade, e paralelo ao ministério, ao trabalho comunicativo dentro do ministério como pastor, eu fui ao ministério com 19 anos de idade. Eu também fazia apresentações dentro da rádio, no esporte, notícias, reportagens, apresentando várias situações. Então, eu tinha um amigo, tenho um amigo, Silva Júnior, ele falava: rapaz, você tem voz pro esporte, grava aí alguma coisa e eu vou mandar para alguns amigos. E foi nessa que eu fui chamado nesses lugares. E... dentro da narração esportiva, eu tinha, sim, uma ideia, um projeto muito grande, né? Porque você olhava, tipo, Rádio Globo. Aí já é o top dos top. Né? Mas a Rádio Globo, em São Paulo, não existe mais. Sim. Só pra gente entender O cenário, esse mercado, né? Esse cenário. Então, o Silva mesmo, ele esteve por 9 anos como o segundo narrador esportivo da Rádio Globo, né? Era o braço direito do Oscar Ulisses, e foi para a Fox como narrador esportivo, como apresentador. Eu sei que a Rádio Globo fechou em São Paulo, a Fox não existe mais, assim, não tem mais narração esportiva. Enfim, o mercado... ele retraiu, ele diminuiu, não só dentro do esporte, né? Você pega uma emissora, por exemplo, como a Globo, ela deu uma repaginada agora, e você pode ver que cada vez menos essa formalidade na forma de apresentar. Eu mencionei aqui a emissora, você pega, por exemplo, chamada de algum programa, a impostação de voz do Dirceu Rabelo, os locutores, os apresentadores: não perca na próxima segunda-feira. Hoje em dia, às vezes, você pega assim, a voz de um ator bem mais informal, falando a mesma coisa. Que tem uma voz conhecida. Mas para o nosso tempo, para a nossa realidade, é mais direto. Entendi. Faz mais parte do nosso contexto. Então, assim, tudo isso principalmente se deve à chegada das redes sociais, YouTube. Acho que da facilidade, diversificação, a parte de... que, por exemplo, quem assistia rádio, quem ouvia rádio
Às vezes não tinha televisão. Não, tô falando lá atrás, né? Antigamente falava assistia mesmo, né? Porque não tinha, Não tinha televisão. televisão. Aí depois teve a televisão, mas continuou forte o rádio. Sim. Depois começou streaming, né? Que aí entrou Netflix, entrou YouTube, entrou... E as pessoas falam, por que eu vou ouvir rádio, A geração né? dos nossos filhos, eu acredito que nunca ligaram um rádio. Não. Não. Eu porque eles escutam o que particularmente... querem. Sim. Eu recentemente estive trabalhando na Conecta, que está no Dial, né, que era a Rádio Tropical aqui em Araras, agora é a Rede Conecta, e estava como âncora de jornalismo. Então, eu apresentava todos os dias o programa na rádio e minha filha nunca tinha me ouvido. Sim. Por quê? Porque em casa, há muitos anos já, nós não temos o aparelho rádio. Sim. Ninguém tem Então, mais, né? é smartphone. Sabe por que Eu ainda existe ouço rádio e gosto muito de rádio. Eu ouço rádio no smartphone ou acompanho por imagens, né? Hoje os estúdios, eles têm como você acompanha por imagem. Então, eu gosto, né? Sou apaixonado por rádio e então sempre acompanho. Mas o aparelho mesmo, eu não Físico tenho não existe há mais. muito O tempo. que você fala? Por que você acha que ainda existe a rádio? Porque a rádio é movida por patrocinadores, como o nosso programa. A gente precisa de apoios. Nós precisamos do público que nos assiste. A rádio ainda existe porque existe ainda caminhoneiros. Existe pessoas que usam estradas. Muitas vezes seu filho, que nem você falou, minha filha nunca tinha me ouvido. Seu filho só ouviu o rádio no carro. Se você não conectou o Spotify, ou Deezer, qualquer outra plataforma. E uma observação, né? Rádio digital já, né? Porque Não é mais uma analógica. você baixa o hoje em aplicativo, casa né? é muito difícil você falar uma pessoa que tem um rádio. Exatamente, o aparelho rádio. Mas olha que interessante. O rádio ele tem um acesso, uma entrada interessante com relação aos demais, por aquilo que vocês acabaram de mencionar. Então, a pessoa está lá dirigindo e ela consegue estar ouvindo rádio. Sim. Apesar de que hoje, né, Hoje, os carros vindo com multimídia, Sim, você sim. tem acesso a Bluetooth, YouTube. Enfim, dá para assistir você pode no carro. carro, No como carro. disse o Everton. Isso. Mas até aqui nós temos esse podemos dizer início, né, de ter o acesso a imagens na multimídia, no carro, por uma questão de sinal de internet, né? Hoje, agora vai avançar e cada vez mais rápido por causa de Bluetooth, enfim. Sim. Mas é só a questão da capacidade do rádio, que é por sinal, né? Então é uma antena, não necessita Sinal da de internet ondas, né? em si. O rádio tem um acesso muito grande. Agora, eu nem vou levar por esse lado, né? Vamos deixar de lado essa questão do sistema, da forma técnica como chega ao sinal, mas a forma da comunicação. Então, por exemplo, antigamente se ouvia muito rádio por causa da música. Você não tinha outro lugar para você ouvir a música. Sim. Então, o nosso tempo aqui, né, de ficar lá esperando com a fita, com o play rec, o pause apertado. Você tinha seu estúdio eu lá, tinha minha mas rádio. Eu não. Eu tinha que ficar escutando. Eu falei, a música, aperta os dois e gravava em cima das fitas. Eu assim... Durex na bundinha dela. Pegava, comprava ficha telefônica no orelhão e ligava, né, para locutores, pedia a música e tal, e ficava lá esperando que vai tocar minha música para soltar o pause lá e gravar, né? E torcer pro locutor não ficar falando em cima, né? É verdade. Mas nós ouvíamos o lançamento através do rádio. Então, lógico, o locutor com aquela voz era muito interessante, era gostoso de ouvir, se ele fosse brincalhão, era muito gostoso, assim, por isso, mas principalmente com relação à novidade da música. Para nós era, uma das poucas situações de acesso à cultura que a gente tinha naquele tempo. Então, era muito gostoso ouvir música no rádio, o lançamento no rádio. Hoje em dia, o lançamento da música não está mais no rádio, né? Sim. Ele chega muito mais rápido, chega por tráfego, através do Spotify, através de plataformas, enfim. Mas a questão, propriamente, não é o sistema em si. É a forma da comunicação.
Então, hoje, se você ligar o rádio e tiver algum locutor impostando demais a voz para falar, você não tem mais paciência para ficar ouvindo. Por quê? Porque você quer uma comunicação que tem a ver com o seu momento, com o seu dia. Hoje a vida está muito dinâmica, está muito acelerada, muito rápida. Então, a comunicação tem que ser como? Adaptada. Ela tem que ser no nosso perfil. Então, você ouve, hoje em dia, por exemplo, um locutor, ele já não precisa mais tanto da voz. Ele tem que ter uma habilidade muito grande na forma da sua comunicação. Acho que da interação com a... Isso, com os essa ouvintes. forma mais informal, mais direta com o nosso tempo. Então, hoje a gente vê muito isso, por exemplo, aqui no podcast Você Pode. É uma comunicação bem informal, Sim. mas ela está no nosso contexto. Sim. Então, antigamente, a pessoa dedicava um tempo para assistir um vídeo, era um apresentador, né, com todo o seu Contexto, traquejo, né? a sua impostação, sua formalidade, a sua habilidade e tal. Hoje é muito por conteúdo. Sim. Então, se o cara se expressa bem, se ele tem uma boa comunicação, ele leva uma vantagem muito grande. Ele tem uma vantagem. O senhor já tinha participado é do conteúdo. podcast ou não? Já tinha. Já tinha participado. Já tinha. A questão principal hoje é conteúdo e não propriamente a impostação e a capacidade vocal e tudo mais. Então, tudo isso atingiu o rádio também. Tá, é sinal que a gente tem futuro, né? Então tem futuro. Você Tá falando comunicação. tá falando que não... Mas não aí é a questão, né? E com conteúdo, tem né? o presente, né? É. Hoje está desse jeito. Essa questão Daqui 2 anos. Não sabemos. A questão da Era formalidade. até uma pergunta que eu ia fazer. Mas, por exemplo, eu dou aula de comunicação. Então, dentro da linguística, você vai ver, por exemplo, na língua portuguesa, o que nós estamos falando até agora, né? Vós mecê, que depois, né, foi diminuindo, vossa mercê, na verdade, né, a princípio, vós mecê, depois você. E aí, Agora, daqui uns dias, eu sei. se fala C, então... Se você vê a juventude digitando no WhatsApp, você escreve boca aberta. essa linguagem vai tudo mudando. abreviado. Isso. Tudo. Então a forma da comunicação, ela vai mudando, só que agora está muito acelerado. Então se criou um formato para apresentar podcast. E isso, quem tá na moda está agora, nos né? assistindo pode ver que esse formato aqui é usado por 95% de quem faz podcast. Sim. Né? Estou montando lá na igreja um formato semelhante. A maioria vai montando nesse formato a forma de apresentar, o contexto, né, do estúdio. Mas isso é agora, né? Esse formato está sendo interessante agora, mas vai mudando muito rápido, muito rápido. Então, você tem que ter habilidade, e aí não é só na comunicação, mas para empreender. Igreja tem que tomar esse cuidado. Não, é a palavra de Deus. É claro que é a palavra de Deus. O fundamento é a palavra de Deus. Agora, a forma como você apresenta a palavra de Deus, isso pode fazer com que uma pessoa fique consolidada. Ela recebe de uma forma contextualizada para o tempo dela, com vocabulário mais presente na vida dela. Então, eu digo porque, às vezes, se é expressado de uma forma tão arcaica, e aí dentro do empreendedorismo, na ideia da interação num podcast, como estamos vivendo, na igreja, em todos os ambientes, você precisa de adaptação, você precisa sair do tradicional, do você padrão, tem do antigo. a sua essência. Sim. Você tem a sua essência, mas a forma, ela precisa se adaptar, né? Então, eu entendo assim, quem tem essa habilidade para se adaptar ao mercado, vai, com certeza, levar vantagem. Vai. É. E vai engolir talentos. Quem se adapta mais... Perfeito. Quem se adaptar mais... Antes se vencia propriamente pelo talento. Sim. A pessoa tinha um exemplo, dentro da música, o camarada tinha um talento, uma habilidade muito grande para cantar, para tocar um instrumento e tal. Então, se ele fazia uma música legal, ele
tocava legal, ele cantava legal, daqui a pouco uma gravadora ficava sabendo, fazia um contrato milionário. Estou falando dentro da música secular, na forma, né, como sempre foi. A pessoa ficava conhecida no país, aquela música tocava no rádio por 10 anos e a pessoa ganhando dinheiro, fazendo eventos e tal. Olha como mudou. Hoje em dia, você Em pouco tempo, né? Hoje Como é. mudou muito. Então, por exemplo, hoje o camarada ele tem um talento, tem uma habilidade e tal, mas se ele não tiver um investidor para bancar o acesso ao mercado, fazer chegar para as pessoas. Né? fazer chegar. Então, no mercado publicitário, no empreendedorismo, é muito dessa forma. Você precisa ter a capacidade, a habilidade de você conseguir resultado. Se reciclar todo dia, poder estar aprendendo coisas novas, maneiras novas, novas tecnologias. Não pode se fechar. Não pode. Se parar hoje e falar assim, não, daqui 2 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa, E não esquece. tem como ficar daqui parado. 6 meses você vai ter que mudar Você já. regride, né? Você vai engolir. Não tem como ficar parado. É igual o pastor comentou a respeito de como mudou, né? As coisas mudaram. Sim. Então, até pra parte da música. Que eu tenho um amigo meu que ele fez uma letra bonita de música, viralizou. Você já ouviu aquela música? Caneta azul. É amigo seu? Pra você ver o nível. Antes a pessoa se preparava, fazia Sim. uma estrutura, vinha empresário, falava, não, vou levantar você. Colocava em todas as rádios. Hoje, Isso é um exemplo interessante. hoje a internet, ela popularizou qualquer pessoa. O digital. Se você viralizar na internet, já é O sucesso. bom, o muito bom e o Sim. muito ruim. Então, Mas isso quer dizer... Às vezes, não, Porque às é vezes deprimente, né? É. Você pega assim. Existem músicas, culturalmente falando, que é uma obra de arte. sim. Então, assim, faz bem. Não só para os ouvidos, faz bem para a alma, né? Aquela composição, aquela harmonia, aquela melodia. Falando da música em si. Sim. E aí chegou pra 200 pessoas. Não, assim, eu digo, Essa daí. há um tempo E a atrás, isso estava inserido num contexto, né, daquele tempo, onde as pessoas elas tinham assim uma vida mais romântica, uma forma de viver mais. Agora, hoje, assim, é deprimente por causa disso. As pessoas elas se alimentam de uma cultura muito pífia, uma cultura ridícula, uma cultura pobre. Então, assim, é engraçado, a caneta azul e tal, é legal, mas quando a gente vê, né, que foi para um lado que, né, Porque na verdade, Não nos assim. representa. não nos representa. Não virou. A música, ela virou um pouco da opinião democrática, tanto do Brasil. Vamos pensar assim: Tiririca, todo mundo votou nele por birra. Vou votar no cara. Não tem quem Por votar. descrédito Vota nele. à política séria. Entendeu? Aí vamos pensar assim: caneta azul. Vamos viralizar esse cara. Então injetaram dinheiro nele, uma música nada a ver, e o cara bombou, o cara explodiu. Mas assim, né? Lógico, sempre teve algumas bizarrices assim Sim. dentro desse mercado. Sempre teve. Mas era assim, algo assim, sabe, assim, ali no cantinho, ali do lado, né? Agora, hoje, você liga no período aí do Manuel Gomes, do Caneta Azul, você ligava a TV, tava o Manuel Gomes. Você via um vídeo, tava o Manuel Gomes. Aí você... Televisões, patrocínio. Então, assim, é isso que eu tô dizendo. O primeiro escalão é essa capacidade cultural. Eu tô dizendo E o que... artista ganhando menos que ele. Mas nós não estamos fora, né, da ideia da conversa, porque tudo isso é um contexto. Essa informalidade, ela está dentro da comunicação, ela está no empreendedorismo. Sim. Essa informalidade, nós precisamos entender isso, porque dentro da comunicação, as pessoas sempre, às vezes, querem um formato. Qual é o melhor jeito de eu me comunicar, de eu falar? A questão é se adaptar. Você tem que entender o seu público. Sim. Porque imagina só, a gente chegar aqui no podcast e falar assim, você vai falar tudo isso aqui, ó. Você também, você vai falar tudo isso aqui. Eu vou te perguntar tal coisa, você vai responder tal coisa. Que coisa robótica Aqui não tem nada combinado. que ficaria, sabe? No sentido de não trazer essa dinâmica. Roteiro, né? Mas eu digo assim,
eu participo de algumas ações que tem roteiro minucioso que você não pode nem mudar A vírgula. assim, uma palavra você não pode fazer nem semelhante. Tem que seguir à risca, uma peça Consegue publicitária. trazer algum exemplo, assim, específico? Que você precisa ser desse jeito, senão não rola. Eu assim, por exemplo, uma coisa é eu gravar um comercial que já tem uma frase pronta, então eu não tenho por que ali querer adaptar. Outra coisa é um pensamento. Então eu vou fazer uma reportagem ou vou apresentar alguma coisa, então dentro daquela linha, e às vezes não é só uma frase, né? São frases, então é bem provável de você não lembrar exatamente tudo. Então, assim, nem sempre você tem a liberdade de improvisar, dependendo da peça publicitária, você tem que seguir fielmente. Então, se você estiver caminhando na direção, mas com a palavra fora do texto, então corta e vamos fazer de novo. Caramba. Então, isso assim, É a ruim. decoreba mesmo, né? É ruim. Eu não vou dizer que está errado, que é ruim. Cada situação, né, ela tende a um resultado dentro da formalidade ou informalidade. Mas qual é o X realmente que nós precisamos entender? O propósito. Para que estamos fazendo nesse formato? Quem nós queremos atingir? Sim. Então, numa conversa solta, sai brincadeira, Sim. numa conversa solta, sai no improviso, sai de uma forma informal. De uma forma bem informal, sai construção de pensamentos que dentro de um roteiro, muitas vezes, está engessado. Você não consegue. Então, para o público empreendedor, essa dinâmica é legal, é interessante e tal. Agora, quando eu falo sobre situações em que as pessoas elas estão amarradas no pensamento, é porque a visão do resultado ela tá muito assim, sabe, violenta. Não quero que você troque uma palavra, porque essa palavra vai atingir. Parece que é de uma estudado forma cada errada. frase. É estudado cada palavra, sabe? Não fala nessa entonação, porque tá dando a entender. Você tá entendendo que aqui é solto. Sim. Mas tem situações que, dentro da comunicação, você tem que respeitar. Por quê? Porque o tom de voz muda tudo. A entonação, a interpretação muda tudo. Sim. Então, assim, você olhou com uma expressão que pode fazer a pessoa pensar que você está colocando descrédito no que você está falando. Você está entendendo? Sim. A comunicação é assim, né? Sim. Ela não é apenas a palavra que a gente fala, mas que assim, a gente tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Sim. É diferente se eu chegar aqui e falar assim, gente, hoje eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, do que eu falar assim, gente, hoje eu tô muito triste, vocês acreditam? Qual Sim, vai passar sim. mais crédito? É justamente a não verbal, que é a energia, a Sim. frequência que a gente... expressão. Na verdade, as pessoas elas se preocupam mais, muitas vezes, com vocabulário. Não vou falar porque eu não sei falar. Ela se preocupa mais com o vocabulário e muitas vezes com a voz. Não vou falar porque minha voz é feia. Então, eu não sei falar, minha voz é feia. Mas existem estudos, né, que vão falar diretamente sobre isso, que o que mais conta dentro da comunicação é a expressão corporal, facial, é a expressão. Então, é isso que eu estou dizendo aqui, estamos de uma forma bem solta, informal, tem o público, né, que consome esse Por isso tipo que de você tem que situação. investir, porque nossa voz é feia, mas nós temos expressão. Conteúdo. Temos conteúdo. O mais importante é o conteúdo. Agora, eu estou dizendo isso, né, como profissional, que dentro do contexto publicitário, isso é muito observado. Porque o nosso cérebro, ele capta muito. Você consegue olhar para uma pessoa e falar, tá mentindo. Ela está denunciando. Ou você olhar para a pessoa, ela está nervosa. Por quê? Porque ela está tremendo, ela está gaguejando, ela perninha está transpirando, balançando. ela está insegura no olhar. Então, dentro do empreendedorismo, a comunicação é essencial. Por quê? Porque se você tiver que apresentar o que você faz, falando para dentro, falando baixo, com vergonha, mostrando insegurança, mas
não vai vender. E expressão Até a roupa, né, ô pastor? facial. Eu tinha esse problema. Eu entregava muito com a expressão facial. Até eu conhecer o Botox, né? Que agora a gente chegou na idade e você fica zerado, né? Pode pegar os primeiros vídeos, ó. Não tem nada, ó, de ruga. Mas na escola, com a adolescência, a professora falava tal coisa que eu não gostava, eu já fazia aquela cara de... Dá um bip aí, de merda mesmo. E entregava. Mas não que eu queria fazer, era natural a minha expressão. De desprezo, era um... A professora falava assim, você já viu sua cara quando você não gosta de uma coisa? Como se diz? Eu tinha essa expressão, e era natural. Mas dentro de vendas, dentro do empreendedorismo, por muito tempo as pessoas elas bancaram a sua forma natural de ser. Sim. Então, tinha a venda do seu Antônio. Não tinha mercado perto da venda do seu Antônio, era só o seu Antônio. Então ele podia ser do jeito que ele quisesse, que você tinha que ir lá comprar o feijão, você tinha que ir lá comprar o arroz, você tinha que ir lá comprar... Onde tá o feijão? Ah, tá aí, procura aí, se vira. Isso. É o Jaiminho. Chaves. Isso, exatamente isso. Então ele tinha essa liberdade, ele era grosseiro, o seu Antônio era grosseiro, ele falava do jeito que ele recebeu informação dentro de casa, ele tinha um pai grosseiro, ele transmitia, e ele não tinha essa capacidade intelectual de falar, não, preciso... Não, era do jeito que era, mas ele tinha um tino comercial, ele gostava de empreender, mas ele não cuidava da comunicação. Só que as pessoas tinham que comprar dele, não tinha jeito. Agora, hoje, se você não estudar o público que você quer atuar, porque não adianta vir com a ideia, não, eu quero atuar de forma ampla, aberta, eu atinjo todo mundo. Você não atinge ninguém. Não, é o público você que escolhe. tem que escolher, não precisa ser só um, mas você tem que determinar o público que você pretende atingir e ter uma comunicação visual. Ouvi o Pierre esses dias falando lá no Projeto Crescer. Não adianta você investir em tráfego pago se você não tem um bom atendimento, se você não tem um respaldo em cima daquilo que você vai divulgar. Você divulga, a pessoa que comprar, você não atende na expectativa. Então, eu entendo que nos dias de hoje é um contexto que precisa acontecer, né? A pessoa, ela precisa ser abraçada, ela tem que estar envolvida, seja com um dentista, com uma ótica, na cafeteria, ela tem que estar envolvida com aquilo, contextualizada, ela gosta do layout, é uma cafeteria, mas olha que layout faz parte da minha vida. Olha, o dentista é um cara mais, não tenho tanto medo, porque ele é um cara mais empático, é um cara mais direto, assim, nem parece, né, porque antigamente se tinha aquela ideia... Tinha medo, né? Então, assim, eu vou na ótica, parece que eu estou entrando num ambiente, assim, até com uma psicologia que eu tenho vontade de voltar lá, de tão bem que a pessoa me atende, ela sabe a minha deficiência. A gente costuma falar isso daí. A forma da comunicação, ela é determinante. Sim. É claro, mas tem que ter um contexto. Tem que ter um contexto. Então, eu não falo, é óbvio, desta forma com relação à igreja. Sim. A igreja, ela precisa entender a sua essência. Jesus, por várias vezes, ele vai dizer sobre o que nós fazemos e devemos fazer, mas que não é essencial. Por exemplo, antes de vir para cá, eu li Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é um reino de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Quando ele fala, não é um reino nem de comida e nem de bebida, ele não está dizendo, não, você não deve comer, não deve, né, beber, você... Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o foco, o principal, é justiça. Sim. Justiça social, justiça da forma mais ampla da justiça. Deus é justiça. É justiça, é alegria no Espírito Santo e paz. Então, não adianta a questão do estereótipo, por exemplo, dentro de uma igreja, né? A cor da parede, que hoje, né, algumas pessoas questionam isso, é cor de parede, se isso aqui tem, não tem, pode, não pode, a iluminação, não, é a parede branca que é mais santa, não sei. Então, esse contexto
toma conta, às vezes, do coração de algumas pessoas. E, na verdade, desde que não seja vulgar, não vá contra a fé, não é isso que determina. Jesus está dizendo assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria no Espírito Santo, é justiça. Ele está dizendo assim, estas coisas, deixa como estas coisas, é secundário, isso aqui não é comida nem bebida, mas vocês vão comer, vocês vão se alimentar e tal. Mas o reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Ou seja, se nós pensarmos igreja, por exemplo, sem cuidar da comunicação, nós vamos ficar julgando quem cuida. Sim. Por quê? Porque é necessário. Não é o fundamento, mas é necessário. A comunicação está presente em tudo. E isso quer dizer, o layout da igreja É a ela tem que estar comunicação. contextualizado com a cultura do tempo. Uhum. Então, eu tenho que entrar no ambiente, eu tenho que me sentir abraçado. Vocês têm os negócios, vocês cuidam para que o layout seja contextualizado, a pessoa entre no ambiente de vocês, elas se sintam à vontade, bem contextualizado, faz parte da nossa cultura. Agora, igreja, você está entendendo que é espiritual, é claro, é a essência, mas se eu não cuidar do contexto com relação ao layout, ao ambiente que a pessoa, a forma da expressão vocal, a comunicação, o tipo de música. Eu não estou falando nem propriamente da letra, que seria um podcast inteiro, né? A gente não resolveria isso, mas eu estou dizendo com relação à musicalização, Sim. os instrumentos, o formato. Então, eu entendo assim... Quem não acompanha a comunicação, não se atualiza, eu acredito que vira museu. Então, o que eu queria perguntar, né? Até assim, a gente já tá caminhando para o encerramento. Passa rápido aqui, meu Deus do céu. Sentou aqui na cadeira, é hora de ir. Pra gente trazer pros empreendedores, ou para quem tá pensando em empreender, a parte da comunicação. Ela é importante. Beleza, a gente não tem dúvida. Ficou muito claro aqui no podcast. Mas em duas situações. Se fosse citar 3, 4 dicas para você passar para uma pessoa que está precisando falar com o time dela, que faz mais de meses que ela não reúne o time para falar, e outra pessoa que precisa se preparar para uma entrevista de emprego. Isso. Aliás, hoje no dia da nossa gravação aqui, às 7h30 da noite, eu vou falar para um grupo de empresários na CIA. Mas é fechado, né? Então, assim, é interessante. Enquanto tem gente que está, assim, sabe, tão focado em algumas situações que, na verdade, deveriam ser secundárias, tem gente que está treinando o time. Uhum. Tem gente treinando na comunicação. A ideia dessa empresa é implementar uma nova cultura. E é uma empresa de décadas. É implementar uma nova cultura de comunicação. Sim. Olha que interessante, é dentro do que nós estamos falando. Essa empresa está investindo, ela vai dedicar um tempo com seus colaboradores para implementar uma nova cultura de comunicação. Então, qual é a dica que nós poderíamos passar para as pessoas? Eu entendo que existe algo essencial dentro da comunicação: paixão. Eu ia chegar nisso. Se você não tiver amor por aquilo que você faz, tem uma máxima. Inclusive, eu vi você, Everton, num vídeo com o Rufino, né? Eu estive com o Rufino já umas 2, 3 vezes. Tive a oportunidade de conversar com ele. Geraldo Nossa. Rufino, uma pessoa sensacional. Algumas máximas, e uma delas eu tiro de uma experiência do Rufino, que eu acho interessante. O Rufino chegou um momento da vida dele que ele devia 16 milhões de reais. A dívida dele, né, 16 milhões. Ele veio de uma extrema pobreza, faliu 6 vezes, ele resolveu empreender e, de repente, ele se viu com uma dívida de 16 milhões. Quebrou mais de 10 vezes. O oficial de justiça foi lá na empresa dele, né, que é uma empresa de caminhões e tal, chegou lá para penhorar algumas coisas e tal, e ele pediu um prazo. Ele falou assim, ó, por favor, não sei se isso pode ou não, mas me dá tantas horas aí que eu levanto o valor para você não precisar levar uma máquina, uma peça e tal. E ele diz que o oficial concedeu
algumas horas para ele. E ele, na habilidade dele, corre para lá, corre para cá, liga para fornecedor, liga para cliente, liga para não sei quem, tal, para não tirar peça dali de dentro, devendo 16 milhões. De repente, deu o prazo, né, estabelecido, e ele chega pro oficial e fala assim, ó, tá aqui, eu consegui. Não os 16 milhões, é óbvio, mas um valor do dia ali, Sim. né, de uma primeira ação. Pra continuar. Tá aqui. Rapaz, impressionante, disse o oficial, impressionante. Pô, mas deixa eu só falar uma coisa pra você, ele falando pro Rufino, oficial, né? Rapaz, você não tem noção de quanto você tá devendo? Por quê? Não, porque você tá devendo 16 milhões. Ele falou, não, eu sei. Ele falou, não, eu fiquei aqui esse tempo com você, hoje. Rapaz, você só fica dando gargalhada. E aí o Rufino fala assim pra ele, fala assim, se eu chorar, você vai embora? Se eu chorar, você vai embora? Ou minha dívida quita se eu chorar? Aí o oficial deu risada. Eu digo que, independente da condição que uma pessoa esteja dentro dos negócios, se ela tiver brio, alegria no que faz. Amor. Porque tem uma máxima que diz assim, eu não vendo aquilo que eu não compro. Sim. Tem gente que tem dificuldade de oferecer porque nem ela compra. Então, Sim. sai desse negócio. Sim. Porque não vai adiante, né? Não tem como você ter sucesso no negócio que você mesmo não aprova. Então, ele estava no ambiente dele, que ele gosta, que ele chegou numa condição dessa, né? Mas nós vamos pagar, nós vamos resolver. Então, assim, o determinante para uma boa comunicação é brilho nos olhos. Sim. É paixão. Eu vi um investidor anjo dizendo assim, qual é a hora de você parar de investir no negócio? Investidor anjo que coloca lá grana. Ele fala assim, se o camarada tiver falido, talvez eu não pare de investir. Mas por quê? Porque se eu ver brilho nos olhos, se eu ver determinação, o cara, ele vai resolver tudo aquilo e ele vai ter sucesso. Sim. Agora, o camarada pode ter uma habilidade tremenda, mas o dia que ele sabe encruar, como diriam os antigos, o dia que ele sabe se fechar, perder o brilho, aí é a hora de parar o investimento. Então, a comunicação, ela diz muito sobre isso. Serve para os dois lados, tanto pro que precisa fazer a reunião com os colaboradores, quanto que vai se preparar para uma entrevista de emprego. Perfeito. Brilhos nos olhos. Brilho nos olhos. O Ricardo Jordão Magalhães, ele fala, você vai contratar alguém, pergunta o que a pessoa gosta. Assunto paralelo. Ah, gosto do Corinthians. Ah, eu gosto de série no Netflix. Eu gosto. Então, conta que. Não, eu gosto da Bíblia. Então, conta o que você gosta. Não, eu gosto disso assim, assim, assim. E nisso você percebe se a pessoa tem paixão. Porque uma pessoa que não tem paixão por nada. Que ela não tem nenhum propósito. Ela não tem um propósito de vida, ela não tem alegria. Sim. Então, é por isso que vocês me perguntaram no início aqui, né? E eu disse, qual que é? Eu falei, paixão. Sim. Eu quero aproveitar gosto de esse tudo gancho. que eu faço. Eu tenho prazer, eu tenho alegria de ser pastor. Sim. Eu tenho alegria de empreender. Eu tenho alegria de me comunicar. Foi o começo do podcast, senhor falou. Eu quero aproveitar esse gancho que você falou de paixão, que eu tive a proximidade com 2 locutores, realmente, profissionais. Um foi meu sogro, que não está mais entre nós, Sérgio Bressan. Ele foi locutor por muitos anos, da rádio lá atrás mesmo. E o programa dele era bastante conhecido. E eu vejo esse brilho no olho que ele tinha e que você tem pela comunicação. E o outro, o apresentador, é um amigo meu, que hoje ele está em São Paulo, o Rafael Guidotti. Sim, o Rafa. E ele também tinha esse brilho no olho. Mas que eu vejo de vocês 3, a paixão é a mesma. Porque não é dinheiro. Meu sogro, muito próximo, Rafael Guidotti, de você também, não é valorizado. Em nenhum momento Não é, nunca falou sobre dinheiro. Não, eu ganhei dinheiro, fiz patrimônio sendo locutor. Mas isso não. Em tudo, né? O em dinheiro, tudo. se ele é uma consequência. Como né, o alvo, o resultado, se ele for colocado como o alvo a ser alcançado, é desgastante demais. Ganhar dinheiro, alguém ganha dinheiro roubando, ganha de forma ilícita. Se a visão de vida é ganhar dinheiro. Agora, o nosso contexto é outro. Realmente ter alegria naquilo que faz, ter disposição para fazer. E outra, um chamado de Deus,
Deus um dom. Você tem uma empresa, não, o pastor é aquele que abençoa a sociedade. O pastor abençoa a sociedade com a honestidade dele, com a forma dele viver a vontade de Deus e ajudar pessoas, orar, pregar a palavra. Ele ajuda a sociedade, sem dúvidas, mas um empresário que ele é honesto, ele tem essa alegria, ele quer construir de forma saudável, ele emprega, ele está contribuindo também com a sociedade. Então, eu entendo que uma pessoa que se dedica pelo dinheiro, ela é miserável, ela tem uma pobreza de alma, ela não dorme bem, ela não cuida da família, então, assim, isso existe em todo lugar, dentro da igreja existe isso, na sociedade de forma geral existe isso, e Jesus falou muito sobre isso, o amor ao dinheiro como raiz de todo mal. A pessoa, não vê a hora de ganhar mais dinheiro, então ela não dorme, não. Construir com amor, com paixão. É por isso que o fundamento na palavra é determinante para verdadeira alegria na vida de uma pessoa. Por quê? Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não é uma alegria que é produzida por resultado humano, natural. Não, é alegria no Espírito Santo. É alegria na hora de dormir, alegria até quando acontece alguma coisa ruim, alegria quando tem um tempo de escassez, alegria... Eu já falei empresa, né? 2 situações. E, sabe, como é gostoso ter... Tô feliz. O Espírito Santo de Deus. Pela prova. Tô feliz. Glória a Deus. Politi, legal. Tem vários empresários que hoje, né, o comércio, o mercado, a política, tudo está envolvido, né? E não está fácil. Eu sou um empreendedor, né? Conheço alguns. Não é um momento de abundância, tá? E quando não é um momento de abundância, na parte religiosa aí falando, aonde que a gente tem que se pegar? Com quem que a gente tem que conversar? Entendeu? Eu sei essa resposta para mim, mas eu queria ouvir de você. O empresário que está aqui do outro lado da câmera falando assim, eu estou nesse momento de dificuldade, eu vejo isso, e aonde que eu tenho que estar? Onde que estão as minhas cordas? É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Sabe por quê? Eu tenho dito isso ultimamente. Talvez a maior tragédia na vida de uma pessoa é ela conhecer a Deus através de uma religião. Isso afasta a pessoa de ser encontrada e de se encontrar. Porque hoje todo mundo quer se encontrar. Eu preciso de alegria, eu preciso de motivação, de felicidade. Eu preciso que a minha vida tenha um propósito. Porque dinheiro eu tenho, mas eu acordo pela manhã e não tenho alegria. Eu faço uma viagem, parece que está me faltando alguma coisa. Eu construo, mas minha vida parece que não tem um sentido. Então... Se alguém está infeliz, talvez pela falta do dinheiro, pelo momento da família, ou está infeliz tendo uma família legal, tendo dinheiro, tendo crise de identidade, a pessoa não está bem e está nos vendo agora, primeiro de tudo, é falar com quem nos fez. Porque essa ideia da religião, ela coloca muitos obstáculos. Não, a religião vai ajudar você a se aproximar de Deus. Engano. Ela cria tantas barreiras, dogmas, ideias de que para você chegar a Deus você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que agora faz isso, aí você tem que pagar, você tem que não sei o que lá, você tem que fazer. E a religião coloca tanta coisa e você não chega a Deus, sua vida não faz sentido, você fica se sentindo enganado por pessoas, por religiões, enganado por pensamentos, e aí vem uma voz que diz assim, acaba com a sua vida porque você nunca vai ter felicidade na sua vida. Então, é isso que eu digo que é muito perigoso realmente, assim, essa condição. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, né? Para quem tá nos vendo que é empreendedor, gosta de grande oportunidade. Sim. A oportunidade de encontrar a vida de verdade. Então, a solução não está num investidor que tem grana. A solução não está diretamente num conselho natural, muito inteligente.
não está na ideia de uma autossuficiência, um empoderamento, que eu tenho que acordar pela manhã, eu tenho que gritar, eu posso, e vai dar certo e tal. Que a ideia de você falar, você pode, nós estamos falando aqui, a gente pode, com a alegria do Espírito Santo, vivendo justiça, com a paz que vem de Deus, a gente pode. Agora, muitas vezes a pessoa busca a resposta em lugares errados. Aonde a pessoa vai? Ela tem que ir para dentro dela. Ela tem que ser sincera com Deus, falar assim, Deus, eu tô perdido. Eu quero te conhecer. Por que eu sou infeliz? Por que eu não me encontro? Eu vou dizer para você, Antônio, que se uma pessoa ela não quiser fazer isso, ela vai desperdiçar, quem sabe, anos e anos e anos da vida dela, para lá na frente ela chegar nesse ponto que eu estou falando aqui. Eu tentei, corri. E aí agora que eu quero saber. Aí Deus é tão bom e misericordioso que ele vai se revelar. Só que daí vem um sentimento assim, poxa, não estou falando Já de religião. passou o tempo de... Não estou falando de religião. Sim, Aliás, eu sim. falei contra a ideia da religião. Eu estou dizendo que a pessoa, ela se fecha na vida numa ideia, num contexto religioso, que ela aprendeu sobre Deus desse jeito. É Deus lá, eu aqui. Deus, o Deus da religião, é um Deus frio, é um Deus... Não, Deus, a partir de Jesus Cristo, ele é o meu Pai. E não é... Eu tenho um pai maravilhoso, um pai aqui na terra, um homem bondoso, honesto, simples, que me ama, mas muita gente não tem esse contexto de pai. Agora, eu entender realmente quem é esse pai, o amor dele, porque tudo me leva a ficar chateado com ele. Porque existe isso, porque existe aquilo, porque eu estou assim, porque no mundo tem isso, porque tudo me leva a ficar chateado com ele. E quando eu encontro, quando eu sou encontrado realmente, eu entendo que as coisas acontecem porque não reconhecem a ele. Então, um empreendedor que está hoje aí em parafuso, está queimando neurônio, está pensando em tirar a própria vida, está querendo abandonar tudo, está querendo sumir, está querendo... Ele não tem que ir para lugar nenhum, ele tem que encontrar Deus na sua essência. Ele precisa se entregar. Agora, Ele nunca teve uma experiência diferente porque ele só teve o foco de querer o dinheiro. mas Quero só o dinheiro, só o dinheiro. E até tem um insight seu. Você é um cara de visão aberta. Lembra que a gente foi na churrascaria? Eu chamei ele para um negócio. Ele falou, nesse momento, eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu preciso de tempo. Então eu preciso de concentrar as minhas energias nos meus negócios. E para a gente dar certo, eu preciso disponibilizar outras energias para esse negócio que você está me propondo. Lembra que a gente conversou sobre as milhas? E aí ele falou assim, eu preciso de energia para esse negócio. Então o que acontece? Muitos empresários que estão nos assistindo, ele tem esse negócio e abre outros paralelos. E aí o que acontece? Você não está concentrando todas as suas energias como o Everton estava concentrando nas empresas dele, e você quer abrir a outra paralelo achando que vai cobrir os outros dois buracos que está ali. E não vai cobrir. Você precisa de realmente concentrar suas energias no seu negócio. Ter olhos apurados, visão apurada, para você enxergar oportunidades de negócios para você progredir, sair daquela situação que você está hoje. É essa a minha visão. Perfeito. Empreender é secundário. Sim. A comunicação em si é secundária. Tudo que nós estamos falando aqui de saídas para a vida é secundário. Sim. Se não tiver esse fundamento, essa essência, você pode fazer o que for, você pode ganhar o quanto você puder ganhar, que você não vai encontrar essa essência que Deus tem para nós. Sim. Então, isso é maravilhoso. Uma saída para quem se sente perdido,
de fato, ela ser sincera com Deus. E a questão não é propriamente como eu quero. Lembra que eu falei da venda do seu Antônio? O seu Antônio se expressava do jeito que ele queria e tal. Hoje nos negócios você não pode mais fazer isso. Você quer resultado, você tem que analisar o seu cliente e oferecer uma comunicação que seja assertiva, que vá realmente ter resultado. Da mesma forma, Deus, você hoje, para ser feliz, você não pode viver o que você quer, porque as pessoas querem Deus, mas elas querem ser felizes do jeito particular. Não existe isso. A gente se trai muito, o nosso coração nos traz, os sentimentos nos traem. Então, olha só que às vezes Deus me pede alguma coisa que eu não quero fazer. Me dói, me custa. É agressivo muitas vezes para mim. Mas por obediência eu vou fazer. E eu encontro alegria na obediência. Isso é maravilhoso. Sim. Então, nem sempre eu vou poder viver o que eu quero, do jeito que eu gosto, porque assim eu vou ser feliz. Não. Quando nós entendermos o que é, e foi interessante esse versículo, né? O reino de Deus é comida e bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando eu entender isso em Deus, eu vou ser um empreendedor com um brilho nos olhos, com alegria, eu vou ser um comunicador com alegria, eu vou ser um pastor com alegria. Por quê? Porque a minha essência me guarda em paz. Muito bem. Eu tenho alegria. Ô, pessoal, que podcast, hein? Nossa, incrível, maravilhoso. Aqui vários insights. Não sei se para vocês também, Sim. se vocês tiverem essa experiência aqui que foi... Ficaria mal umas foi muito 2 top. horas aqui. A gente até tá partindo agora de verdade pro nosso encerramento. Quero agradecer, fundo do meu coração, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Por ter trazido essas palavras pra galera que tá ouvindo a gente. Pierre, Antônio, seus agradecimentos. Quero finais. agradecer ao Ricardo, pastor Ricardo, de coração, você está aqui presente. E você quer aprender um pouquinho mais também sobre empreendedorismo, pelo menos uma vez por mês, na Igreja Bendita Família, tem os nossos encontros, que é onde são aulas ministradas dentro para ajudar você que está começando, você que é pequeno, médio, grande empresário. Você é bem-vindo para estar aprendendo um pouquinho com a gente. E fazendo network, trocando experiências no meio do empreendedorismo. E passando para o Antônio agora, seus agradecimentos. Obrigado, Colite. Foi um prazer ter você aqui com a gente, aos amigos aqui presentes. E hoje, se eu posso falar de tudo que aconteceu aqui, me deixou um pouco mais próximo de Deus. É isso. Que legal. Que legal. Muito bom ouvir isso. Muito bom ouvir isso. Ricardo, onde as pessoas te encontram nas redes sociais? @Ricardo Colite, com 2 T's e E no final. E isso no Instagram, também no Facebook. Tá. E agora, uma mensagem breve que vai passar para 7 bilhões de pessoas no mundo. O que você deixaria? Esse número pra eles? pragmático. Olha, uma mensagem resumindo tudo que eu gostaria de falar é fundamentado no nosso tempo, no nosso contexto. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão desesperadas com tudo que tem acontecido no mundo, com tudo que elas têm vivido, atingindo os negócios, a instabilidade tomou conta de forma geral no planeta. O mundo está globalizado, então essa instabilidade é global. Pensa muito no que nós falamos, principalmente nesse final aqui agora, porque isso atinge todas as áreas, as saídas da vida: relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento com clientes, com fornecedores, dentro do mundo empresarial. Em tudo isso atinge. É você, na verdade, não se descobrir, mas se permitir ser descoberto. A mensagem é que Deus é como aquele pai que, quando vai brincar com o filho, ele deixa uma pista. Então ele vai brincar de esconde-esconde, ele fala: vou me esconder, você tem que me procurar. Mas o pai sempre deixa um pé aparecendo só para o filho vir correndo e falar assim: achei. E o pai falando: ah, você achou, que maravilhoso você achou.
mas o pai quis ser achado. Então, Deus não está distante. É que as coisas de Deus, elas não podem ser banalizadas. Para você descobrir, você precisa procurar. Então, a minha mensagem de encerramento é essa. Não procura no lugar errado. Não chora para gente errada. Tem gente que tem até boa vontade, mas não sabe te aconselhar. E eu fico muito feliz quando eu ouço o Antônio dizendo: esse podcast me aproximou mais de Deus. É isso. Essa é a nossa missão de vida. O cliente me aproximou mais do meu sucesso financeiro. Você está na miséria. Sim. Não. Eu vivi um propósito. Eu pude ajudar. O dinheiro que eu ganhei, eu vou poder contextualizar com a minha família, com a sociedade. Mas isso me traz uma realização. Eu ajudei alguém, eu servi alguém, eu ofereci alguém. Então, a mensagem é essa. Deus não está escondido de um jeito que a gente não vai achar. Ele quer ser achado. Mas tem que buscar, que não é banalizado assim. Senão a gente, qualquer hora... Não é assim não. Então, isso é maravilhoso. Buscar a Deus, mas Ele quer ser encontrado. Essa é uma realidade que eu gostaria de deixar no coração de todos. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Galera, é isso. Episódio número 5 vai estar disponível para vocês. Plataformas Spotify, YouTube, Instagram. Segue a gente lá também, Você Pode. E um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!